Olá! E será que você está cometendo esses pequenos erros na hora de aprender japonês? Sempre quando eu abro uma caixinha de perguntas ou quando eu respondo as minhas DMs no Instagram, eu vejo que as pessoas estão cometendo algumas pequenas gafes de aprendizado que eu mesma já cometi e só me toquei que eu estava cometendo esses erros de aprendizado de japonês depois que eu vim morar aqui no Japão. A gente acaba subestimando e superestimando algumas coisas do aprendizado e criando expectativas um pouco erradas no uso da língua no cotidiano, no vida real, no dia a dia, no vamos ver, na hora do falar de verdade e escrever e ler de verdade. E eu resolvi compartilhar com vocês os erros que eu mesma cometi e que eu acho que vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês estiverem vindo pro Japão. Se a sua ideia é vir morar no Japão, até mesmo turistar no Japão e estiver aprendendo japonês pra isso, tomar muito cuidado com essas coisinhas aqui que eu vou falar. Lembrei até de mais uma, vou escrever aqui antes que eu esqueça. Primeiro, a importância do katakana. Eu subestimei demais o katakana, eu achava que eu não ia precisar tanto quanto eu utilizo ele todos os dias, todo santo dia. Muita gente acha, o katakana é utilizado só para palavras estrangeiras dentro do japonês e quase não é utilizado. Eu pensava assim, apesar dos meus professores não pensarem assim, eu falava, não vai usar para nada. Não, o katakana é utilizado demais e principalmente ele não é usado só para palavras estrangeiras. Às vezes eles simplesmente gostam de escrever as coisas em katakana, mesmo que elas sejam escritas em hiragana ou elas tenham já uma palavra em japonês, eles preferem escrever em inglês, em katakana, ou às vezes eles pegam a palavra deles que já tem em japonês, já tem até kanji, e escrevem em katakana. Então é um pouco confuso, mas principalmente em produtos, em avisos, eles adoram escrever coisas em katakana. Depois eu fui perguntar pro meu sensei por que as coisas são escritas em katakana quando elas têm as palavras delas em japonês. É para dar ênfase. Como o japonês não tem o famoso caps lock, que é o escrever em letras de caixa alta, em letras garrafais, eles usam katakana para chamar a atenção das pessoas. Então você vai ver muitos posters, cartazes, produtos, tipo promoção, coisas nesse sentido, em katakana porque eles são quando eles querem chamar a atenção ou quando eles querem escrever pausadamente. Então é uma forma de linguagem deles utilizar o katakana para essas coisas. Sim. Por sinal, se você não me segue no Instagram, segue lá, porque eu também tô sempre compartilhando coisas do meu dia a dia e também tô sempre compartilhando com vocês coisas que eu compro, coisas que eu vi, cartazes e coisas escritas em japonês do dia a dia. E é muito legal para quem tá estudando japonês. Outra coisa que eu subestimei, números. Sim, números grandes principalmente. Pratiquem muito números tipo de 10 mil pra cima, muitos mil pra cima, milhão. Principalmente se você vai vir morar no Japão, você vai precisar saber ouvir muito bem esses números e falar muito bem, mas principalmente ouvir os números. Quando eu vim pra cá a primeira vez em 2018, eu sabia os números muito de básico, assim, eu falei, não, tá tranquilo. Mas eu não tinha praticado o escutar os números. Eles falam muito rápido os números e eu não tinha praticado isso. Então sempre quando eu perguntava o preço de alguma coisa, eu demorava muitos minutos na minha cabeça para entender qual era o preço, porque eu tinha que fazer aquela conta louca que eles fazem para poder saber os números. Números são muito importantes para você saber um monte de coisa, saber tanto data também, Então, números são muito importantes para tudo. Aqui você precisa saber, você não precisa saber escrever por extenso, Eles ainda usam os números. Mas você principalmente conseguir ouvir e captar os números numa velocidade boa é muito importante. Número 3, utilize um método de cada vez. Daí é uma dica, não muito pro dia a dia daqui, mas uma coisa que eu peguei aprendendo japonês, foi que às vezes eu queria usar vários livros ao mesmo tempo, eu queria fazer o Kumon e também fazer outra coisa, ou fazer o meu professor e também fazer outra coisa. E às vezes você fica saturado e não sabe muito o caminho que você está fazendo. Então, quando você entrar num método novo, até você se sentir confortável e criar uma rotina nesse método novo, não acrescente uma coisa nova ao mesmo tempo. Espera você, ficar confortável naquilo que você já está fazendo, que aí sim você complementa com outra coisa que você sinta que está faltando. Como, por exemplo, quando eu comecei a fazer o Kumon, eu comecei a fazer ele, depois de alguns meses eu comecei a sentir falta de um estudo mais aprofundado do JLPT, e aí eu comecei a estudar exercícios do JLPT por fora e complementar.
ok, mas eu esperei eu ficar um tempo fazendo o Kumon para eu me familiarizar com aquele método. Então, primeiro você tem que se familiarizar com o primeiro método que você tá fazendo, para depois você ir, tipo, complementando ele com outras coisas que talvez ele esteja faltando, né? Por exemplo, o Kumon ficou faltando o foco no JLPT, então eu comecei a fazer outras coisas nesse sentido, como por exemplo, eu faço aula via Skype, então a gente não tem muito o negócio de sentar e vamos aprender os kanjis. A gente tem muita coisa de diálogo e de gramática. Então eu vou lá, comprei um livro só de kanji, estou escrevendo os kanjis e estudando kanjis por fora. Então é sempre bom você encontrar alguma coisa que complemente, mas também tente fazer uma coisa assim de cada vez e não, tipo, para não se embololar tudo. Número 4. Aprender sem contexto. Vejo muita gente pegando listinha de vocabulário, sentando e tentando decorar listinha de vocabulário. Se funciona com você, ótimo, mas eu não aconselho. Se você tem dificuldade de decorar, use o contexto das coisas. Você aprendeu um vocabulário novo, crie uma frase com aquele vocabulário. Se você aprendeu um kanji novo, procure palavras que utilizam aquele kanji. Se você aprendeu uma gramática nova, tente usar aquela gramática numa frase do dia a dia, alguma coisa que você faz muito, e aí você começa a utilizar aquela gramática. Então, aprender com contexto é isso, é você aprendeu alguma coisa nova e imediatamente já colocar dentro de alguma coisa que faça sentido geral para você, uma palavra, um kanji X. E aí você lembra que você já sabe essa palavra, e esse kanji, ele faz parte dessa palavra. Aí você fica, por exemplo, o kanji de norte, ele está dentro do nome Hokkaido, que é uma região aqui do Japão. Pronto, já sei, já decorei, norte, Hokkaido. Faz todo sentido. Então, sempre aprender dentro de contexto ajuda você a fixar e ajuda você a lembrar, né, mais fácil das coisas. Vamos lá, próximo. Decorar e não aprender. Tem muita gente aí que fala assim, eu quero decorar os katakana. Tudo bem, tem algumas coisas que você realmente tem que decorar, mas tente entender também, como eu disse, aprender com contexto e também entender como funcionam aquelas coisas. Isso é mais para kanji, as pessoas querem muito decorar os kanjis, quando você pode aprender os kanjis. Quando você sabe como funciona um kanji, todas as partes dele, de onde surgiu, por que ele é daquele jeito, por que é assim, por que o kanji de livro é na verdade o kanji de árvore com um traço no meio, por que o kanji de corpo é na verdade o kanji de árvore de pessoa com um traço, todos eles têm um sentido lógico. E quando você aprende o sentido deles, o sentido dos radicais, a formulação de cada deles, você não decora, você está literalmente aprendendo e aí você consegue memorizar, lembrar mais fácil. Então aprenda os kanjis em vez de simplesmente decorá-los. Antes eu também queria decorar eles e aí eu descobri que dava pra você aprender e aí as coisas ficaram muito mais fáceis. Então, dê uma pesquisada nos radicais, dê uma pesquisada na origem, dê uma pesquisada por que ele é assim e aí você consegue. Mas não tô dizendo que não existe decoreba no japonês, existe sim, principalmente quando você é em questão de hiragana e katakana, aqueles primeiros alfabetos e algumas gramáticas e algumas exceções, você realmente só tem que decorar e lembrar mesmo. Mas o máximo que você puder aprender em vez de decorar, aprenda. Próximo, escrever. Eu fiz um vídeo inteirinho sobre a escrita, como aprender escrevendo, se dá para aprender sem saber escrever. Eu considero a escrita uma forma muito importante de aprendizado, tanto para fixar, quanto para quando você vai vir morar aqui, quanto para também ter agilidade, para facilitar na leitura, aprender melhor a ler algumas coisas. Então, escrita realmente é muito importante. Eu vou deixar o meu vídeo só sobre escrita aqui nos cards e vocês vão lá dar uma olhadinha, por favor, tá bom? Muito obrigada. E o último é pular etapas. Isso é muito importante. Muito importante. Vejo muitas pessoas querendo pular os níveis básicos, pessoas que querem já ir direto para o N3, pessoas que não fixam a base do N4, do N5, ou pessoas que querem, por exemplo, pular o katakana ou pular algum kanji. Elas pegam uma frase e tentam pular. Tô lendo esse texto aqui, não conheço esse kanji, pulei. Não pulem nada, não pulem em momento nenhum, não pulem etapas, não pulem estudos, sigam as coisas na ordem que elas devam seguir. Por isso que eu falo, escolha um método que você goste e siga aquele método sem pular etapas. É muito comum quando a gente está estudando sozinho não encontrar um caminho a seguir. Então seria bom você sempre encontrar um livro, um caminho, um método, mesmo que seja sozinho, e seguir esse método tintim por tintim até lá o final. Claro que você não precisa seguir ele até o final se você achou que é uma bosta pra você. Aí você troca. Por favor, não fique
fiquem com métodos que te deixam frustrados ou que fazem você sentir que você não está evoluindo. Isso também está errado. Você tem que ficar com um método que te faz sentir que você está evoluindo, sentir que você está aprendendo e sentir que você está fixando. Se você tem que revisar a mesma coisa trocentas mil vezes, aí talvez o método não esteja funcionando. Ou talvez você não esteja estudando o suficiente. Também pode ser isso. O problema pode ser você e não o método. Porque, afinal, você também tem que ter um pouquinho de dedicação em casa, não é mesmo? Se você não estuda em casa, não culpa o método, culpa você. Todo mundo sabe que você tem que estudar em casa também. Quer dizer, no caso, estamos estudando sempre em casa com o professor ou não com o professor. Mas, lembrando que você também tem que ter aquele estudozinho diário, né? Para poder fixar bem. Mas se o método não tá te agradando, se não tá funcionando, lembre-se que também você não tá obrigado a ficar naquele método. Vai para outro. Mas lembrando que também não é para você ficar pingando, que você não vai aprender nada. Então fixa em um, experimenta, vê se realmente não deu certo, não pula as etapas, né? Se você pegou um livro, já quer pular para metade, depois pulou um capítulo, eles não foram feitos para ser lidos assim, eles foram feitos para ser lidos da forma que eles foram escritos. Então não pule métodos, não pule etapas, não pule níveis, principalmente não pulem níveis. Vejo muita gente aí querendo pular nível, não pulem. Os níveis básicos são muito importantes para você ter a base da formalidade do japonês. Se você pular direto pro N3, pro N2, o seu japonês ele vai ser muito informal e você vai acabar sendo grosso com as pessoas aqui no Japão. Porque geralmente o N4, o N5, ele tá aí para te ensinar a formalidade do japonês. A forma mais formal mesmo, a forma mais educada e polida do japonês. E depois o N3, a partir do N3, ele começa a dar aquela desconstruída, né? Dar aquela informalidade no japonês. Não é só uma questão de tipo de quantidade de kanjis e quantidade de vocabulário. É essa questão também da gramática. Então, se uma pessoa começa a estudar direto no N3, a pessoa não sabe falar de forma polida. E aí ela vai ser uma pessoa um pouco grossa para os japoneses porque ela só sabe falar informalmente. Então, é bom você começar desde o começo para você ter a noção dessa formalidade, dessa polidez, para depois você saber exatamente que tipo de forma de fala você tem que ter com as pessoas que você está falando no Japão. E isso é muito importante no japonês. Eles se preocupam demais com a forma com que você está falando com eles e como eles falam entre si também, de acordo com o status, o nível da pessoa, né? Então, se preocupem em aprender tudo, se você quer ficar num nível bom. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem e repitam comigo, não existe um jeito rápido, não existe um jeito eficiente. O único jeito que existe para você aprender de forma eficaz é estudando todo dia e escolhendo um método que funcione com você e não com os outros. Só porque alguma coisa funcionou comigo não significa que vai funcionar com você. Tô aqui só compartilhando as minhas experiências, mas vocês pegam pra você o que vocês acham que vão funcionar com vocês. E me diz aí o que vocês consideram que foram gafes de aprendizado que vocês tiveram quando começaram a aprender japonês e depois vocês viram que, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Deixa aí pra mim nos comentários que eu gosto de ler esses compartilhamentos de conhecimento. E é isso, fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam seus sonhos e até o próximo.